Pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos. Todos me ouvem bem? Tá ok o som para todo mundo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Um ótimo dia para vocês, uma ótima terça. Eu sou a Lilian. Tenho a satisfação aqui de mediar esse nosso webinar de hoje. Uma satisfação enorme estar com vocês, receber cada um de vocês aqui nesse nosso encontro, que celebra e compartilha os resultados do programa Direitos Humanos em Foco. Nós queremos dar as boas-vindas aos participantes do Brasil e também de outros países que estão conosco e que nos acompanham neste encontro aqui. Vai ser um espaço de troca sobre a implementação da devida diligência em direitos humanos no setor sucroenergético, com foco em experiências reais de usinas e parceiros da cadeia. Nós sabemos que nós temos um público bilíngue hoje, por isso as boas-vindas aí ao pessoal do Brasil e de fora também. O webinar de hoje é parte do programa Direitos Humanos em Foco, como nós dissemos, uma iniciativa que tem como objetivo apoiar o setor sucroenergético a integrar de forma prática e consistente os princípios de devida diligência em direitos humanos nas operações e nas cadeias de fornecimento. O programa foi desenvolvido em parceria entre a Proforest e também o Imaflora, com o apoio da Fundo de Impacto Bom Sucro, Nestlé, General Mills, Barrick Calibo, Hershey e ASR. Ao longo dos últimos 3 anos, unimos esforços com usinas, produtores e marcas compradoras para transformar os compromissos de direitos humanos em ações concretas, mensuráveis e também replicáveis. Para que todos possam acompanhar com clareza, nossa agenda de hoje é a seguinte. Nós vamos começar com esse momento de abertura, explicando para vocês, e em seguida nós vamos exibir um vídeo sobre o programa. Depois, nós teremos as falas institucionais da Proforest e também do Imaflora sobre o programa. Em seguida, vamos nos aprofundar sobre os impactos e as ações realizadas. Logo após, ouviremos a perspectiva das usinas participantes, COAF, Petribu e o SJ, a usina São João. Como parte de incentivar espaços de colaboração, nós teremos também um espaço dedicado para os parceiros doadores que garantiram o desenvolvimento desse programa. E aí, para encerrar, nós teremos um breve espaço para perguntas do público com os próximos passos, portanto, para fecharmos esse encontro. Então, convido todos e todas a participarem ativamente, enviando suas perguntas na seção de perguntas e respostas, ali Q&A, vocês podem mandar e a gente vai monitorando o tempo para poder passar para os nossos participantes. Com isso, damos início oficial ao nosso encontro de hoje, já com as regras, com todo o passo a passo explicado aí para vocês. Para começar, então, nós vamos assistir a um breve vídeo que apresenta a jornada e o impacto do programa Direitos Humanos em Foco. O link também está disponível no site do programa para quem quiser acessar posteriormente. Então, a gente tem esse link depois no chat ou o pessoal da nossa equipe pode colocar no Q&A para você acessar posteriormente, se você quiser. Mas aqui, nós vamos agora começar com o nosso vídeo. O setor sucroenergético move o Brasil. Da cana-de-açúcar nascem alimento, energia e desenvolvimento. E para unir produtividade, compromisso e corresponsabilidade, nasceu o programa Direitos Humanos em Foco, uma iniciativa prática para implementar a devida diligência em direitos humanos na cadeia da cana-de-açúcar em todo o país. Acho importante o programa que ajuda a gente a estreitar os laços de comunicação com as nossas partes interessadas, e isso ajuda na questão do processo produtivo, não só da unidade industrial, como do fornecedor da matéria-prima cana-de-açúcar. O programa guia usinas em uma jornada de 6 passos, do planejamento à ação, alinhada aos mais altos padrões internacionais. Levaram-se oficinas a estados como Pernambuco e São Paulo, unindo usinas, prefeituras, fornecedores, sindicatos e comunidades. Esse projeto está impulsionando muito a usina
a gente ter um olhar mais diferenciado, a ter uma aproximação com os fornecedores, a ter uma aproximação com os nossos trabalhadores, entender o que eles passam no dia a dia e traçar trabalhos, traçar metas, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Os resultados foram mensuráveis. 3 usinas participantes, 127 pessoas capacitadas, 7 planos de ação desenvolvidos. The value of collective action, of actors working together on an important topic with a joint mission, can bring about change. E 90% dos participantes saíram mais confiantes para colocar a devida diligência em prática. Saio daqui numa consciência do que realmente os direitos humanos, para que serve, para que existe, de onde encontrar, como conscientizar. A transformação já começou, mas para escalar este impacto em todo o setor, precisamos que mais atores da cadeia se envolvam. Acesse www.direitoshumaноsemfoco.net. Que bacana o vídeo, né? A gente conhecer, inclusive, as perspectivas e também os ideais do pessoal, esses depoimentos. Muito bacana, muito legal. Esse vídeo nos apresentou, então, esse panorama geral do programa Direitos Humanos em Foco sobre as ações, as pessoas e empresas envolvidas em impactos quantitativos. Agora, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, entender quais resultados e aprendizados reais que esse processo trouxe, tanto diretamente para as pessoas quanto por meio das empresas. Então, convido a Isabela Freire, diretora executiva da Proforest América Latina. E a Proforest é uma organização global sem fins lucrativos que apoia empresas, governos e a sociedade civil na adoção de práticas responsáveis e sustentáveis na agropecuária. A instituição acredita que a colaboração entre diferentes atores é essencial para gerar mudanças reais e duradouras no chão. Isabela vai compartilhar conosco a visão institucional da Proforest através da promoção e implementação do programa Direitos Humanos em Foco. Isabela, muito obrigada por estar conosco. A palavra é toda sua. Obrigada, Lilian. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse webinar que apresenta e celebra aí os resultados desse programa Direitos Humanos em Foco. A gente sabe que a cana-de-açúcar brasileira é uma referência em vários aspectos, né? Ambientais, em aspectos de produtividade, de boas práticas em geral, quando a gente compara com o que acontece ao redor do mundo. A gente trabalha com o setor de cana mundialmente, mas a gente também entende que por isso mesmo ela merecia uma abordagem devida diligência em direitos humanos, pensada para o contexto local, desenvolvida com os atores locais, para continuar mantendo essa posição de liderança e de exemplo a ser seguido, né? Então, desenvolver esse projeto junto com a Imaflora, com todos os apoiadores, né? Acho que o nível de interesse que surgiu das empresas no final da cadeia produtiva pelo assunto também demonstra o tanto que isso é importante, né? Acho que conseguir olhar com maturidade e com método para questões de direitos humanos faz com que ela fique menos assustadora e que a gente possa ser proativo e demonstrar essas boas práticas de maneira que o setor vire referência, de fato, né? É, é o tipo da coisa que, quando acontece, ela é uma mancha que se espalha muito além de onde aquilo aconteceu e que acaba afetando todo o setor, né? Mesmo as empresas que são mais responsáveis. Por isso mesmo que a gente entendeu que essa abordagem precisava ser uma abordagem coletiva, colaborativa, de criação de capacidade em várias usinas, para que o setor possa se fortalecer e possa manter essa sua posição de referência, né? Os resultados iniciais acho que foram muito promissores. É bom conseguir ver ações concretas sendo identificadas, né? E o que a gente espera ver daqui para frente é mais usinas se engajando, acho que perdendo um pouco dos receios iniciais, entendendo que esse é um processo que ajuda que a gente não gerencia o que não mede, o que não conhece, né? Então isso ajuda a entender quais são os riscos,
ajuda a entender quais são as ações necessárias para mitigá-los, para evitar o que aconteçam violações graves de direitos humanos dentro da cadeia produtiva das usinas. Identificando essas ações, a gente percebe que muitas delas são coisas que estão além da capacidade de uma usina sozinha resolver, né? Porque são problemas sistêmicos, setoriais, e, e a gente entende que a gente precisa juntar os atores e olhar para isso de forma coletiva, para conseguir endereçar eh, de maneira efetiva, né? Então, daqui para frente, o que a gente espera, acho que compartilhando os resultados desse programa, é ampliar a participação de outras usinas para a gente continuar o processo de capacitação, né, de ampliação da adoção das ferramentas que foram desenvolvidas, já pensando no contexto brasileiro, tanto do Nordeste quanto o do Sudeste, mas também começar a olhar de forma coletiva para as ações que foram identificadas como necessárias para mitigar, né? Todo o processo de devida diligência é um processo de planejamento, de identificação dos riscos, e ele culmina na tomada de ação. Então fica aqui, acho que um convite a todos os atores do setor para participarem juntos desse olhar. Vamos olhar para esses resultados, entender o que que precisa ser feito de forma coletiva e unir esforços, né? Porque eu entendo que realmente não é algo que uma usina somente consiga resolver. Bom, com isso eu tenho acho que um agradecimento enorme a fazer aqui aos parceiros, né, com quem a gente desenvolveu todo esse trabalho, e as usinas que participaram, que entraram, que toparam essa jornada junto com a gente e que contribuíram também com as suas ideias, o seu retorno, né, prático ali, de botar aqui isso na prática, entender o que é que funciona, o que é que não funciona, é, e permitir a melhoria das ferramentas e da metodologia de capacitação também, e dos financiadores, que permitiram a realização desse processo, com os quais a gente continua contando aí para dar os próximos passos daqui para frente, né? Bom, acho que com isso eu encerro a minha fala e agradeço, acho que tem muitas coisas interessantes para a gente ouvir ainda. Obrigada, Lili. Obrigada, Isabela, pela sua introdução aqui para a gente. E agora eu convido o Eduardo Trevisan, que é gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora. O Imaflora é uma organização com mais de 30 anos de atuação, reconhecida por promover práticas sustentáveis e responsáveis nas cadeias produtivas brasileiras, buscando equilibrar a conservação ambiental, o desenvolvimento econômico e o respeito aos direitos humanos. Eduardo, a gente agradece a sua presença aqui e o seu espaço para compartilhar a visão institucional de Imaflora e a importância do programa para a transformação do setor está aberto. Então, bom dia a todas e todas. Boa tarde quem está no hemisfério norte e outras regiões do planeta, né? Então, para nós também é uma honra muito grande participar desse trabalho, fazer parceria com a Proforte, Fundo Bom Sucro, e com todos os outros financiadores aí que apoiaram a iniciativa. Para Imaflora, tema de direitos humanos na agricultura é essencial, então está entre as nossas maiores prioridades, e a cadeia da cana da mesma forma, tá? E eu acho que, complementando um pouco a fala que a Isabela já trouxe, os principais temas, a fim dos projetos, da importância, adicionar mais um assunto aqui que é a importância de enfrentar esses temas de forma colaborativa, né? Então, não só as usinas, elas também devem, junto com as entidades como as ONGs, as empresas de consultoria, os compradores, mas também podem e devem contar com o poder público local, com entidades que possam também auxiliar, com as próprias associações de trabalhadores, sindicatos, enfim, os sindicatos patronais, sindicatos dos trabalhadores. Então, esse tema dos direitos humanos, ele deve ser enfrentado, ele deve ser trabalhado em conjunto, com toda a sociedade, né? Porque não interessa apenas a usina A, a usina B, interessa que seja resolvido para todo mundo esse tema, né? Mas também adicionar que é super interessante desta iniciativa de ter envolvido usinas aí do Sudeste e do Nordeste, né? Que a gente sabe, quem atua aqui no Brasil conhece bem, mas às vezes quem não conhece também fora do Brasil, a gente tem duas realidades bem diferentes
em termos da mão de obra envolvida, né, na forma de produção e vários outros assuntos, e trazer que esse projeto, esse programa conseguiu trazer essas situações ouvir, né, os dois lados, trabalhar com as usinas que estão aí nas duas regiões e conseguiu trazer uma série de resultados interessantes, vários materiais educativos, vários treinamentos e, como também aproveitando a fala da Isabela, a gente pretende também continuar investindo bastante nesse tema para que a gente consiga ampliar o número de usinas, ampliar o número de trabalhadores envolvidos, o número de treinamentos, e por que não acabar, né, com a situação de ameaças aí ao trabalho digno, buscando que todo mundo tenha direitos humanos aí nas cadeias produtivas, né, todos os trabalhadores. Então, muito obrigado, bom dia. Obrigada, Eduardo. E bem ressaltado, bom dia e boa tarde para quem está nos Boa tarde, acompanhando em outros novamente. países, verdade. Obrigada. Agradecemos a sua fala, portanto, por compartilhar aí essa visão institucional do Imaflora e reforçar a importância do engajamento colaborativo para a sustentabilidade e os direitos humanos no setor sucroenergético, né? E com essa base sólida de parcerias e ações institucionais, nós vamos agora mergulhar nos resultados concretos do programa Direitos Humanos em Foco. Para isso, eu convido a Fabiana Pierre, que lidera a implementação do programa, para nos apresentar, portanto, as ações e os impactos desse programa. Fabiana, seja bem-vinda. A palavra é sua agora. Obrigada, Lília. Obrigada, Isabela e Eduardo, por abrir, né, esse webinar. A gente também, tanto as usinas como as empresas, a gente está muito entusiasmado também de ter esse espaço de diálogo em que normalmente usinas e empresas não se encontram. Eu vou falar muito brevemente das linhas do projeto. Eu sei que vocês viram um pouco no vídeo, mas explicar um pouco da onde que veio, né, essa motivação para o projeto se desenvolver. Aí sim. Bom, as perguntas iniciais do programa e que levaram a gente a desenvolver essa iniciativa foi pensar de que maneira a gente consegue caracterizar melhor, entender melhor, trazer mais à luz, né, os riscos em direitos humanos e de que maneira esses fatores também estavam afetando as pessoas, né? As pessoas que atuam na cadeia e que estão em volta da cadeia, sejam elas trabalhadores, sejam produtores, pequenos produtores também, produtoras, né? Quem são esses produtores, na verdade? E as comunidades também, que se desenvolvem em torno da produção, que se desenvolvem em regiões onde a produção pode ser escoada e tudo mais, e que elas acabam interagindo com essa cadeia produtiva. E também de que maneira que as usinas podem se fortalecer para gerar melhorias na cadeia de fornecimento, de uma maneira mais sustentável. Então, essas três perguntas foram as motivadoras, né, que realmente fez a gente pensar em ações concretas para trabalhar não só a nível setorial, mas também junto com esses atores que são muito relevantes no início da cadeia. Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver algumas ações. Entre elas, né, a gente começou com um guia de devida diligência e direitos humanos, onde foram desenvolvidas notas informativas sobre o passo a passo da devida diligência mesmo, porque o nome em si é muito novo para algumas empresas, para algumas pessoas. Então, a gente começou mesmo desde o básico. Mas também não paramos por aí, porque a gente entende que existem diversos níveis de maturidade, das usinas e das empresas em relação ao trabalho com direitos humanos, e, portanto, a gente não pode focar somente num público. A gente começa da base, desenvolve a partir daí e vai crescendo. E ajuda também as empresas a irem fortalecendo esses mecanismos internos e também gerando visibilidade para a cadeia delas, né? Então, a gente desenvolveu esse guia de devida diligência em direitos humanos, que foi lançado em 2024, e também, para poder potenciar esse guia, a gente também desenvolveu algumas ferramentas práticas de aplicabilidade mesmo da devida diligência em cada etapa que ela se desenvolve,
E sabemos também que alguns treinamentos são essenciais. Então, treinamentos presenciais são importantes? Com certeza, mas eles não são suficientes, porque muitas vezes esse conhecimento acaba se perdendo no dia a dia. Então, precisando reforçar esse conhecimento, a gente deixa essas ferramentas online, esse treinamento disponível para as pessoas fazerem uma recapacitação ou relembrar, né, como que cada etapa da devida diligência é implementada e desenvolvida. E por fim, disponibilizar essas ferramentas online, a gente sabe que também não é suficiente. Então, a gente conseguiu trabalhar com 3 usinas no marco desse programa e com algumas partes interessadas que estão associadas a algumas regiões, né? A região daí do Nordeste e no Sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo e Pernambuco, e conseguimos aí trabalhar com as usinas e essas partes interessadas, fortalecendo as capacidades dela, que elas já têm, na verdade. Então a gente só foi aí servindo de apoio e orientação para que elas consigam se desenvolver de uma maneira ainda mais potenciada. Então, com isso, a gente consegue fortalecer também os espaços de diálogo entre as partes interessadas, entre as usinas, a gente consegue fomentar essa discussão em torno de direitos humanos, que antes não acontecia de maneira tão frequente, né? Então, entregando as ferramentas, entregando esses espaços de diálogo, a gente permite que temas de direitos humanos que antes eram vistos com ressalva para serem discutidos, eles passem à luz da discussão mesmo. A gente enfrente ele de uma maneira muito mais pragmática. Então, como que a gente consegue, de maneira coletiva, colaborativa, endereçar essas questões sem gerar né, acusações ou problemas e resquícios para as empresas que assumem essa responsabilidade, né? Então, assumir esse diálogo, assumir essa conversa, na verdade, é muito potenciador para as empresas, porque gera uma sustentabilidade maior também em como resolver essas questões que, como o Eduardo e a Isabela indicaram, são mais sistemáticas do que pontuais. Eu vou parar por aqui, porque na verdade esse espaço mesmo é de diálogo para as usinas e para as empresas, e eu estou aqui ansiosa para ouvi-los. Obrigada, Lilian. Obrigada, Fabiana, pela sua explanação também. E agora, é com grande satisfação que nós damos início à apresentação da usina Coaf, localizada em Timbaúba, em Pernambuco, e gerida pela Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Pernambuco. A Coaf representa um modelo inovador no setor sucroenergético, sendo uma expressão concreta da gestão coletiva desde que reativou a antiga usina Cruangi em 2015. A usina produz açúcar, etanol e aguardente, destacando-se pela valorização dos cooperados e garantia de preços competitivos para os fornecedores. Além do desempenho econômico, a Coaf exerce um papel fundamental na geração de empregos e na dinamização da economia local, promovendo a inclusão produtiva e fortalecendo a agricultura familiar na zona da Mata Norte de Pernambuco. Integrante do programa desde 2024, a usina tem concentrado esforços para aprimorar os seus sistemas de saúde e segurança no trabalho, aumentar a visibilidade sobre as condições dos trabalhadores de seus fornecedores de cana e também fortalecer os canais de queixas para garantir respostas eficazes e sensíveis às demandas trabalhistas. Sem mais, passo a palavra agora para a Jerusa Cavalcante, que vai nos trazer detalhes sobre os avanços e impactos dessa experiência. Jerusa, seja bem-vinda. Bom dia, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Boa tarde para outros, né? Nós vamos iniciar a nossa apresentação com a passagem do filme. É, e aí depois a gente retoma, tá? Para falar quais foram as nossas motivações de fazer adesão ao Proforest, junto com Fabiana e equipe, e que foi um desafio para nós. Vamos iniciar para apresentar a Coaf com o filme, tá bom? Do Recife, aos campos infinitos de cana-de-açúcar, da Zona da Mata,
A Coaf constrói uma história de mais de 15 anos de respeito e seriedade. Nossos mais de 4.500 colaboradores, diretos e indiretos, fazem parte desse movimento, que gera renda para milhares de famílias. Cada mão envolvida nos projetos gera alimento e energia de forma sustentável, através do desenvolvimento tecnológico e da assistência técnica aos cooperados. Seja em Recife, na capital, na zona da Mata Norte, em Timbaúba, ou na Paraíba, a Coaf tem muito orgulho de ter reativado a indústria de Cruanju. Nosso maior orgulho é fazer parte da vida de milhares de pessoas que vivem da cana-de-açúcar. Coaf, há mais de 15 anos, unindo forças e sendo a cooperativa do produtor rural. E agora a gente vai colocar o slide e Glaucio vai dar uma falinha, né? O que nos motivou inicialmente é que nós estávamos fazendo exportação de açúcar e através da ASR nós fomos convidados a participar desse programa, que a gente faz a exportação do açúcar VHP. E realmente ele foi um desafio para nós, né? Foi uma forma de abordagem diferente para a questão dos direitos humanos, para a quebra de alguns tabus também, entendeu? E vai nos mostrar da forma como a gente vai superar cada dessas etapas críticas. A movimentação com os stakeholders foi bastante significativa, tá? E o impacto é construir a cultura dessa troca de ideias, troca de informações, a forma como a gente pode fortalecer esse elo da cadeia, tá? Bom dia, estou conseguindo me ouvir? Boa tarde, bom dia a Bom todos. dia, Glaucio. Olá, Pode bom falar. dia. Eu peço desculpas pela voz, vou tentar fazer um esforço aqui para que vocês consigam me escutar. A gente vai fazer uma apresentação do programa na Coaf, os impactos que o programa, né, afetou a Coaf. Espero que eu consiga transmitir. A Jerusa me dá um apoio aí, caso a voz falhe. Nós vamos falar um pouco de quem somos, nossa história, o nosso compromisso. A usina Coaf, como passou lá no vídeo, ela fica localizada em Timbaúba e é gerida pela Cooperativa de Fornecedores de Cana de Pernambuco, e ela representa um modelo inovador, né, de gestão coletiva no setor sucroenergético. A gente vê muito pouco cooperativas nesse ramo. Então, desde a reativação da antiga usina Cruangi, que se aconteceu em 2015, a Coaf tem se destacado pela produção de açúcar, etanol e aguardente, né, com resultados consistentes e valorização dos cooperados. A usina ela garante preços competitivos para os fornecedores, ela distribui sobras operacionais e mantém os altos padrões de transparência e profissionalismo. A gente está participando do projeto aí desde 2004, e a Coaf está focada em aprimorar os seus sistemas e procedimentos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Também vem trabalhando para ampliar a visibilidade sobre as condições dos trabalhadores, né, e de seus fornecedores de cana. Sim. E seus mecanismos de queixas. A gente vai falar mais em breve no nosso canal de denúncias, da nossa ouvidoria, e aí a gente está buscando garantir que essas queixas elas sejam tratadas com eficácia, com sensibilidade, para que a gente possa estar nesse processo de melhoria contínua. Por favor, Fábio, passa. Aí nós vamos mostrar a nossa missão, nossa visão e nossos valores. A missão da Coaf é produzir com qualidade alimento e energia de forma sustentável através do desenvolvimento tecnológico e da assistência técnica junto aos nossos cooperados.
A nossa visão, né, é ser referência para os cooperados em produção de alimento, energia, comercialização de insumos para os próximos 2 anos. Quais são os nossos valores? Conduta ética, proporcionando respeito, desenvolvimento humano e profissional com igualdade de oportunidade e tratamento justo para todos os colaboradores e cooperados, mantendo a comunicação aberta e transparente com todos. Por favor, Fábio. Nós realizamos, né, a implantação do Código de Ética e de Conduta, frisando assuntos sobre corrupção, conflito de interesse, suborno, assédio. Esse código, ele teve o apoio, né, do programa aí de compliance e integridade, e a gente construiu esse material refletindo, né, todos os nossos anseios, nossas necessidades e abraçando aí a causa aí de direitos humanos e compliance e integridade. Esse código de ética foi uma construção que o Proforest nos ajudou muito a fazer algumas alterações nele, né? Ele já existia. Então, assim, a gente tem, inclusive, a parte de compliance também sendo iniciada, junto com essa força aí da parte de direitos humanos, né? Pode passar o slide. Nós criamos essa ouvidoria, mas esse código de ética ele foi bem extensivo na sua divulgação, tanto internamente como externamente, com sindicatos, com nossos fornecedores de cana, né? Porque a usina ela não tem área própria, são áreas de fornecedores de cana. E a gente está tendo êxito, né, com essa divulgação que nós fizemos, né? Foi aberto o canalzinho de ouvidoria. Nós temos um site, tá? Onde vocês também podem pode acessar ele para fazer denúncia, reclamação, queixa. Então, nosso mecanismo de queixa ele está andando de forma favorável, esperando ser aprimorado. Os nossos fornecedores de insumos, não especificamente o produtor rural, mas também o que compra produtos químicos e entre tantos outros fornecedores críticos, inclusive, né? E a gente está tendo a oportunidade de ter uma fabricação de aguardente atendendo a clientes de multinacional, por exemplo, uma Diageo, né? Onde a gente está tendo que participando da cadeia de fornecedor do SEDEX, né, com o protocolo SMETA, temos o protocolo também Proterra, e essa questão dos direitos humanos chegou de uma forma bem propícia, né, bem na hora que nós estávamos precisando. Pode passar. A questão da segurança do trabalho também teve uma evolução, tá certo? Buscando e conscientizando práticas seguras e respeitosas, né, de cuidar das pessoas. Então, o pessoal, o setor específico de segurança do trabalho, ela estruturou ferramentas para esse processo de uma forma mais sólida, né, com a colaboração e o diálogo entre as áreas, tá? Integrando segurança, bem-estar e direitos humanos nas práticas da cooperativa. Pode passar. Na parte de segurança do trabalho, tem um planejamento onde algumas partes já estão sendo executadas, tá certo? Foi elaborada uma política de saúde e segurança, né, com objetivos e indicadores que começaram a ser construídos. A parte de procedimento que está sendo implantada, aos poucos ela está avançando. A questão da integração com segurança, tá? É uma coisa que é muito, muito considerada, que é a segurança do nosso prestador de serviço, do nosso funcionário, de todos os colaboradores, tá? Então, tem um plano anual de treinamento que é captado aí pelos Recursos Humanos com Glauciene, tá? A nossa brigada de emergência treinada com simulados, considerando inicialmente 2 turnos, vindo a fazer logo em breve o 3º turno.
E o CIPAT, tá? O CIPAT com concursos, de uma forma bem de agregar todos os funcionários. Teve um evento até muito interessante sobre essa questão do CIPAT, buscando envolver todo o funcionário e falando também da questão dos direitos humanos. Pode seguir, né? A questão de checklists operacionais, porque a gente inicialmente tinha alguns pequenos acidentes sem afastamento de trabalho, tá? Mas a gente botou o checklist para funcionar, acompanhando ações corretivas do que fosse detectado, né? Também a percepção de segurança do trabalho que o fornecedor de cana não tinha. Dilau, se você quer continuar. Pode ser, vamos fechar, né? Por conta do tempo até. Esses são os resultados que alcançamos, realizamos diversos treinamentos, mas os resultados foram esses: engajamento, participação de todos os colaboradores, apresentação do código de um modo geral. A gente só tem a agradecer ao programa, solicitar que a gente dê continuidade ao processo com novos programas e o apoio constante aí do pessoal da Proforas, que foi ideal para a implantação desse projeto. Obrigada. Obrigada, Jerusa, Glauciane, pelas apresentações, pelos resultados apresentados aqui para a gente, pela participação nesse webinar conosco. Agora nós seguimos, depois da apresentação da usina CAOF, que nos inspirou, inclusive, né, com esses resultados. Agora nós seguimos para uma história notável e que une tradição e inovação. A usina Petribu, localizada também na zona da Mata Norte de Pernambuco e fundada em 1729, a mais antiga usina em operação contínua no mundo. Com quase 300 anos de existência, a Petribu une a tradição familiar e a inovação tecnológica, liderada atualmente por Daniela Petribu, a primeira mulher a presidir uma usina no Brasil. Olha que fato interessante, né? A usina vem se destacando na produção de açúcar, etanol, energia elétrica e carbono food grade, com aproveitamento integral dos subprodutos da cana. Investe em soluções adaptadas à realidade regional, como irrigação por gotejamento e mecanização em áreas de encosta, além de manter um centro de monitoramento agrícola em tempo real. Com mais de 5.000 empregos gerados por safra, a Petribu é fundamental para o desenvolvimento econômico local e comprometida com práticas sociais, ambientais e de governança. Desde sua entrada no programa, em 2024, a usina vem ampliando a visibilidade sobre as condições de trabalho dos fornecedores de cana e implementando medidas para inibir queimadas não autorizadas, protegendo a saúde das comunidades vizinhas e preservando áreas de conservação também. Sem mais, e para também falar de todo esse trabalho, eu passo a palavra para a Luana Adobate, que vai nos contar a trajetória da Petribu dentro do programa. Luana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. A palavra é sua. Obrigada, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Eu vou começar falando um pouquinho aqui da história da usina Petribu. Como já foi falado anteriormente, a usina ela foi fundada em 1729, quando ainda era um engenho, chamado Engenho Petribu. E em 1909, a usina deixa de ser um engenho e se tornou uma fábrica de açúcar, se tornou uma usina. E também, nesse mesmo período, a gente teve um outro marco, que foi a fundação da escola Josefa Cavalcante de Petribu, que é uma escola que a gente tem aqui voltada aos filhos dos nossos funcionários. Em 1917, foi quando a gente, aqui na usina Petribu, deu início à produção de álcool. Em 1973, a gente conseguiu aumentar a capacidade da nossa destilaria para 200 mil litros por dia. Em 1977, a gente teve uma produção de açúcar que atingiu 1 milhão de sacos por safra. Em 1995, a usina se tornou a maior produtora de açúcar de Pernambuco. Em 2001, nós iniciamos com a exportação de energia e a nossa construção da termoelétrica. Em 2011, iniciamos com as operações da GRB, dos gases renováveis. Em 2014, a gente iniciou a operação da refinaria de açúcar.
Em 2015, nós iniciamos com a eucaliptocultura. 2018, com a produção do álcool saneante. 2020, nós tivemos um recorde de produção, onde a gente conseguiu atingir 3 milhões de sacos em uma moagem de 1.606.877 toneladas por cana. Em 2021, nós iniciamos a produção do açúcar mascavo e também a colheita mecanizada em nossas áreas. Hoje também nós contamos com algumas certificações e protocolos, o SMETA, a FSC e a nossa mais nova certificação. Das motivações para a usina Petribu iniciar no Programa de Direitos Humanos em Foco, a nossa principal motivação como usina foi o compromisso genuíno que a usina tem em promover o respeito, promover a dignidade e a valorização das pessoas em todas as nossas relações, sejam com colaboradores, parceiros e comunidades no entorno. A usina Petribu, ela realmente acredita que o desenvolvimento sustentável só é possível quando a gente tem segurança e respeito aos direitos fundamentais. A gente enxerga que o programa Direitos Humanos em Foco foi uma oportunidade de aprimorar as nossas práticas internas e de fortalecer a nossa cultura organizacional e ampliar o impacto positivo das nossas ações sociais. Participar também reflete o desejo que a usina tem de aprender, de trocar experiências e contribuir ativamente para uma construção de um ambiente empresarial que seja cada vez mais ético e cada vez mais inclusivo e responsável também. Dos desafios iniciais da implementação, a gente pode iniciar falando de adaptação e alinhamento interno à nova metodologia. Esse foi um dos nossos principais desafios, foi a necessidade de sensibilizar as equipes sobre a importância de olhar para os problemas de uma forma mais estruturada e investigativa, para a gente ir além de alguns sintomas imediatos e identificar as causas reais de cada um desses problemas. Um outro desafio importante foi a integração das diferentes áreas das diferentes áreas da empresa, da usina, e garantir que todos compreendessem o papel da metodologia dentro do contexto dos direitos humanos. E com o tempo, esses desafios foram superados por meio de um diálogo constante que fortaleceu o entendimento coletivo. Alguns desafios internos, durante a implementação dessa metodologia, a gente enfrentou alguns desafios internos e externos que exigiam alguma adaptação e diálogos constantes também aqui da usina. E o desafio interno que mais se destacou foi o engajamento das equipes e a necessidade da gente integrar a temática dos direitos humanos à rotina de trabalho, garantir a compreensão e a participação efetiva de todos os nossos colaboradores. E de desafios externos, o nosso principal ponto é a comunicação e engajamento com alguns pequenos fornecedores, que em alguns casos eles são mais reservados e são pouco acostumados a participar de iniciativas mais institucionais ou também de caráter social. Nessa realidade, a gente precisou ter uma abordagem mais próxima, mais didática, com a comunicação mais simplificada, acolhedora e baseada em uma construção de confiança. Os desafios, eles foram superados por meio de algumas ações de sensibilização e diálogo aberto, reforçando a importância do tema e mostrando os benefícios diretos da participação. O apoio da liderança e a constância nas ações de comunicação também foi fundamental para gerar mais uma aproximação e um engajamento. Como alguns resultados alcançados, a gente teve a maior consciência dos nossos públicos envolvidos
um fortalecimento das relações com os nossos parceiros e fornecedores e alguns avanços significativos na integração dos direitos humanos na nossa cultura organizacional. O programa do Direitos Humanos em Foco foi fundamental para a usina, para a gente conseguir superar alguns desses nossos desafios iniciais. Com o programa, a gente aprendeu a utilizar a ferramenta de devida diligência de direitos humanos de uma forma mais didática, que permitiu a gente a compreender na prática que identificar a origem do problema ele é essencial para solucionar e reduzir as chances de recorrência. O programa ele também proporcionou capacitações, orientação técnica e apoio no engajamento de stakeholders externos, o que fortaleceu a colaboração com os nossos parceiros e fornecedores e ampliou a conscientização sobre direitos humanos em nossa operação. No final, bom, partindo dessa experiência, a gente teve um workshop voltado aos fornecedores, onde a gente conseguiu ter um engajamento mais próximo com os nossos fornecedores. Tivemos um espaço para reflexões e trocas de ideias sobre direitos humanos e também o estímulo ao compromisso coletivo com o tema. E, como próximos passos, a usina pretende dar continuidade às ações de sensibilização e acompanhamento, pretende aplicar gradualmente os aprendizados da metodologia em novas situações do nosso dia a dia e, dessa forma, a gente busca manter o tema ativo na nossa rotina das equipes e fornecedores, fortalecendo a cultura de respeito e responsabilidade em torno dos direitos humanos. É isso. Obrigada. Obrigada, Luana. Após a brilhante apresentação aí da COAF, nós agradecemos também a riquíssima fala da Luana e a usina Petribu, que nos trouxe o compromisso social da usina na zona da Mata Norte de Pernambuco. Nós seguimos agora para mais uma experiência inspiradora, desta vez do interior paulista, com a usina São João, situada na cidade de Araras, no estado de São Paulo. Com mais de 90 anos de atuação, a usina São João une tradição e tecnologia para a produção de açúcar, etanol e energia elétrica, utilizando processos agrícolas e industriais altamente tecnológicos. A usina São João é também reconhecida pelo seu engajamento em sustentabilidade e direitos humanos por meio de projetos como o Usina do Saber, que apoia a educação de crianças e adolescentes, além do projeto Margem Verde, que promove o reflorestamento e a conscientização ambiental. Desde 2024, integrando o programa, a usina São João desenvolve ações relevantes para a diversidade e inclusão, com foco em representatividade feminina e pessoas com deficiência, e fortalece o sistema de verificação das condições de trabalho ao longo da cadeia. Além disso, a usina está em processo de análise do conceito de salário adequado, buscando melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e também dos parceiros. Convido agora a Magda Agostini a compartilhar conosco a participação da usina São João neste programa. Magda, com você. Bom dia, obrigada, Lilian. Vocês estão me ouvindo? Vou compartilhar aqui minha apresentação. Enquanto isso, eu quero agradecer a equipe, em nome da Fabiana e todo mundo que veio para cá e nos ajudou a implementar o programa e trazer esse resultado. Eu vou ser breve, que eu acho que a gente já tomou um pouquinho do tempo, eu também não quero atrapalhar o programa. Falar um pouquinho da São João. A São João já virou uma jovem, depois da Luana trazer uma usina de 300 anos, já me senti bem jovem aqui para falar um pouquinho da São João. São João foi fundada em 1935 como engenho de cana também, e a gente fez esse ano 90 anos em fevereiro, então tem um histórico muito parecido com as usinas que a gente conhece e que tem uma tradição no setor, principalmente no estado de São Paulo. São alguns números da usina, eu vou deixar à disposição a apresentação, depois se o pessoal quiser compartilhar, mas esses números são da nossa safra desse ano. Aqui os nossos principais clientes, os nossos projetos de responsabilidade social, todos estão no site da USJ, a gente tem lá também o nosso código de conduta, a nossa política de sustentabilidade e a nossa política de direitos humanos, e vou focar aqui para compartilhar com vocês como é que foi a nossa participação no programa e como é que a gente evoluiu o conceito
de diligência de direitos humanos. A gente foi convidado a participar por empresas financiadoras, a gente recebeu a presença aqui, a gente fez as nossas reuniões, e o que motivou a participação da USJ no programa? Foi olhar para os programas que a gente já tinha e entender que o nosso compromisso tinha que ser com a continuidade, com a melhoria desses programas. Então, o que motivou de fato a participação da São João foi olhar para as nossas práticas atuais e fortalecer aquilo que é o nosso compromisso, um dos valores da São João, que é fazer com que o direito seja praticado de fato, olhar para os direitos humanos além da responsabilidade social da empresa, além da obrigação social da empresa. Isso foi que nos fortaleceu a desenvolver o programa e olhar para a cadeia produtiva. A gente já faz muita coisa dentro de casa e como é que a gente faz isso lá fora? Acho que o principal desafio do programa ali no começo foi sensibilizar as equipes internas a entender que aquilo que a gente tinha eram procedimentos, mas que a metodologia traria conceitos novos e que a gente teria que apresentar. E validar os riscos que foram apresentados e mapeados na cadeia como riscos reais, né? Para não ter resistência, não olhar. Eu acho muito interessante, a gente tem usinas aqui do estado de São Paulo e do Nordeste que têm realidades diferentes, então não dá para apresentar o mesmo programa e apresentar a mesma a obrigação, a mesma metodologia sim, mas a mesma atuação não, porque são cenários e culturas diferentes. Então, o que nos motivou foi realmente olhar para dentro de casa e olhar para a nossa região e saber como é que a gente pode ser melhor. Acho que o desafio no começo foi realmente incluir na cultura da empresa o conceito de direitos humanos, né, para ir além do convencional, para criar essa familiaridade com o tema. Isso foi, a gente trabalhou isso nos nossos workshops, nas nossas reuniões internas, e olhar para o externo também e fazer engajamento com partes interessadas que ainda não têm preparo para essa abordagem. Então, para tratar direitos humanos realmente como uma metodologia, um direito, e não tratar isso como um desejo social, que a gente realmente trouxesse materialidade para esse tema. O programa nos ajudou muito com isso, porque todas as interações que a gente teve, e acho que a Fabiana colocou bem no começo, a gente não é uma metodologia sem fundamento. Então, tem o guia que foi preparado pela equipe do programa, a gente tem ferramentas que a gente conseguiu aplicar, nos treinamentos, na capacitação, a gente reforçou esses temas, a gente conseguiu tirar dúvidas e fomentar realmente o que era a metodologia, o que é a gente discutir direitos humanos. Então, durante todas as interações que a gente teve no programa, isso foi sempre que nos fortaleceu e que trouxe essa capacidade para a gente realizar o programa. Como resultado, a gente avançou na identificação e classificação de riscos sociais. A gente já tem a nossa matriz de risco, a gente já tem o nosso material mapeado, até porque a gente usa isso em auditorias, mas a gente conseguiu olhar para os riscos de outras formas. Então, a gente revisitou a nossa matriz de risco e a gente incorporou indicadores específicos de diligência de direitos humanos, olhando para eles de uma forma muito mais específica. E a gente melhorou os nossos processos de responsabilidade social. A gente olhou para aquilo que a gente tinha e como é que a gente podia fazer isso melhor ainda. A gente revisou a nossa política de direitos humanos e a gente já estava em fase de negociação de criar o nosso relatório ESG. Isso fortaleceu ainda mais, porque muitas coisas que a gente fez durante essa fase do programa, durante a execução do programa, a gente usou para fazer o relatório do ESG. Então, a gente criou materialidade para aquilo que a gente já tinha. Eu acho que a Isabela falou uma coisa muito importante no começo, que a gente não gerencia o que a gente não mede. E a gente tinha muitas ações, muitas coisas que a gente estava fazendo, que a gente já faz, mas não estava estruturado, ou a gente nem olhava para isso com o conceito de direitos humanos e a gente sabia que a gente estava fazendo isso dentro de casa. Isso também, no meio do caminho, facilitou. A gente tem aqui certificação Bom Sucro, a gente tem SMETA, tem outras certificações. Isso facilitou muito nas nossas auditorias, porque quando isso vem para cá para falar do canal de ética, para falar de políticas, para falar de stakeholders, para falar de matriz de stakeholders, a gente já começou a unir tudo isso. Então, a gente deu corpo e a gente unificou algumas ações que a gente já estava fazendo e fortaleceu com a metodologia. Como próximos passos, o que a gente tem definido aqui? O programa nos trouxe três grandes
ações aqui. A gente tem um programa, uma atividade que a gente vai falar de diversidade e inclusão, olhando especificamente para aumentar a participação de mulheres no agro e para falar de inclusão de pessoas com deficiência, não só a contratação de pessoas com deficiência, mas a formação e a qualificação desse público. A gente criou um programa, algumas ações para falar de condição de trabalho em fornecedores de cana e terceiros. A gente, no meio do caminho, né, durante o programa, a gente criou um manual de melhores práticas do setor e compartilhou isso com todos os nossos fornecedores de cana. E a próxima fase vai ser levar isso para terceiros também. E a gente está revendo toda a nossa metodologia de remuneração, olhando para o que a gente pode fazer de melhor. Hoje a gente tem boas práticas, a gente tem política de remuneração, a gente tem aqui referências de remuneração, porque a gente tem pesquisas do setor, mas a gente não tem um indicador que nos chamou muito a atenção. Acho que a hora que a Lilian falou da usina, isso está nos chamando a atenção. A gente está criando um nosso indicador, né, com os parâmetros que a gente tem da usina, que é o de salário adequado, que a gente sabe que ele vai vir, ele ainda não é uma obrigação, mas não uma obrigação legal, mas a gente entendeu isso que é a nossa obrigação social. Então, a gente vai trabalhar esses indicadores, são os três grandes resultados ou metas que a gente teve do programa. Então, os nossos próximos passos é cumprir essas metas estabelecidas, é incorporar na cultura organizacional da empresa o conceito de diligência de direitos humanos alinhado a padrões internacionais. A gente quer trazer isso cada vez mais firme para dentro da empresa, fortalecer os nossos programas, aqueles que a gente já tem e aqueles que a gente tiver a oportunidade de criar, e consolidar essa cultura de respeito também na cadeia, porque se já é complicado, e complicado no sentido de ser muita energia, trabalhar o conceito no ambiente interno, porque gera muita discussão no sentido bom, conflito, a gente vai lá e resolve isso. Imagina levar isso para a cadeia, que não tem a estrutura que a usina tem. Então, acho que nossos próximos passos são esses. Vou continuar compartilhando com vocês as nossas experiências. Fui breve por conta do horário, então atropelei um pouquinho a nossa apresentação aí, mas o material está disponível, acho que o pessoal tá liberado para compartilhar com quem precisar olhar. E agradecer mais uma vez. Eu tenho 35 anos no setor e tenho o privilégio de participar dessa evolução e entender que realmente chegar no ponto que a gente chegou hoje, de olhar para direitos humanos como um assunto comum para a gente trabalhar aqui no dia a dia, é um privilégio, realmente. Obrigada. Muito obrigada, Magda. Inclusive, a gente sabe que por conta do tempo, né, você conseguiu falar de uma maneira bem sintetizada. A gente agradece aí pela compreensão, inclusive, obrigada. Aí, então, a Magda Agostini, a usina São João, ela que trouxe informações enriquecedoras também nessa apresentação das iniciativas de sustentabilidade e inclusão e que demonstram todo o potencial de transformação presente no setor sucroenergético, né? Agora nós damos um passo importante para ouvir a perspectiva de uma das parceiras que está aqui conosco, que são, e todos eles, claro, são atores fundamentais para impulsionar as práticas responsáveis e éticas ao longo da cadeia produtiva. No painel, nós teremos uma representante desses atores do setor que vai compartilhar visões, desafios e compromissos para fortalecer a sustentabilidade e também os direitos humanos. Então, eu convido a todos vocês depois mandarem uma pergunta para a gente. As perguntas que nós não conseguirmos fazer por conta do tempo, nós temos pelo Q&A a possibilidade de responder ali offline também. Então, continuem conosco nesse momento também, que será o nosso painel. Toda essa iniciativa, tudo que a gente ressaltou aqui, foi financiada pelo Fundo de Impacto Bom Sucro, Nestlé, Hershey, General Mills e ASR, tem a Barrica Libo também. E nós temos a honra de receber uma das representantes aqui do Fundo de Impacto Bom Sucro para participar conosco desse painel, a Sophie Onloglen Vidot. Sophie, e só apresentando para vocês que o Fundo de Impacto da Bom Sucro é um programa de concessão de subsídios da Bom Sucro. O fundo apoia projetos que promovem melhorias reais nas cadeias de suprimento da cana-de-açúcar, com foco em direitos humanos, inclusão de pequenos produtores, ação climática e gestão responsável da água. Por meio de subsídios temáticos liderados por membros da Bom Sucro, o fundo viabiliza projetos colaborativos que ajudam a transformar práticas no campo e nas usinas com impacto direto nas comunidades locais.
A Sophie está por aí, eu vou desejar um bom dia, uma boa tarde para ela e já posso seguir com Yes, a pergunta. Tudo I'm bem, here. Sophie? Thank you. Bem-vinda. Thanks for having me. You're welcome. Sophie, o Fundo de Impacto Bom Sucro é referência em fomentar projetos que promovem inclusão social, direitos humanos e práticas sustentáveis. Como você vê este programa se alinhando aos esforços globais mais amplos para promover uma indústria de cana-de-açúcar mais sustentável, colaborativa e resiliente? Thank you for the question. Yeah, supporting decent work and human rights is a key pillar of our work to achieve the Bonsucro strategic plan. This program gives us key insights into the operational and social challenges, as well as identifying the risks and creating a framework for actors across the supply chain to strive to better conditions. I believe the toolkit can feed into a wider movement across the sector towards improved HRDD, human rights due diligence. Thank you. Obrigada, Sophie. A gente que agradece. Vou fazer mais uma pergunta aqui para a Sophie. E a gente pode abrir, Fabi, para uma pergunta, então, no Q&A, para quem colocar para nós. A gente também replica para a Sophie. E por conta do tempo, a gente vai monitorando se a gente consegue fazer mais perguntas, pode ser? Sim, com certeza. Então vamos lá. Sophie, mais uma pergunta para você, por gentileza. Para o Fundo de Impacto da Bom Sucro, qual é a importância em replicar programas como o de Direitos Humanos em Foco para outros países ou regiões do Brasil? Thank you for the question. It really is critical, as the only way that change can happen on a large scale is if the actions are taken forward by a critical mass in the long term through an accessible and affordable approach. I would like to see the program scale and replicate over a larger landscape and more partners coming on board in the future. However, I am conscious that these types of approaches can take time. Obrigada, Sophie. Chegou mais alguma pergunta aqui, ó. Quais são os principais desafios que vocês têm observado na implantação de volumes em conformidade com o DH de cana-de-açúcar? To achieve volumes, did you say? Quais desafios que vocês têm observado na ampliação de volumes em conformidade com o DH de cana-de-açúcar? Achieving compliance across the landscape, achieving compliance across all of the risks, identifying the risks, categorizing them, and taking forward a corrective action plan to deal with all of those risks takes a concerted effort from all of the stakeholders. Obrigada, Sophie. Vou fazer mais uma aqui para você, que chegou para nós. Quais são os planos da Bom Sucro para ampliar a atuação no Brasil? Okay, that's a hard question. We are very engaged in the Brazilian sector. Brazil is one of our largest national nations for membership, with our largest number of members. So we will continue to work really hard with the sector in Brazil. Under the Bonsucro Impact Fund, we will continue to fund projects across our three themes: smallholders, human rights, and climate action and water stewardship. Thank you. Obrigada, Sophie. Aqui no nosso painel também, o Rafael Vaiato está conosco, da ASR. Vou fazer uma apresentação aqui e a gente já passa uma pergunta para o Rafael. Deixa eu só dar um bom dia para ele. Rafael, tudo bem? Como a maior refinadora de açúcar de cana no mundo, o grupo ASR tem um forte compromisso com os direitos humanos em sua cadeia de fornecimento. Os princípios de direitos humanos estão integrados às operações do grupo e fazem parte de suas políticas, que descrevem o compromisso de respeitar os direitos humanos internamente e estabelecem expectativas para seus parceiros na cadeia de fornecimento. A conformidade com essas políticas e a identificação dos impactos relacionados aos direitos humanos são avaliadas por meio de auditorias independentes em regiões-chave de produção de açúcar. Ao fomentar relações de longo prazo e colaborar com parceiros da indústria global de açúcar, fornecedores e comunidades locais, o grupo busca proteger os direitos humanos e promover melhorias nas práticas adotadas em usinas e propriedades rurais.
Além do rigoroso programa de auditorias externas, o grupo ASR também participa de projetos voltados à mitigação de riscos, incluindo iniciativas de capacitação e compartilhamento de conhecimento. Então, uma das perguntas que a gente tem aqui também é para o Rafael Vaiá, que é representante aqui do grupo ASR, nesse nosso momento de perguntas para os nossos parceiros, portanto, da iniciativa. Tem vários deles que financiam essa iniciativa, né, o programa. Então, o Rafael é um deles. Vamos ver se ele já conseguiu entrar aqui pelo link certinho. Bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia ou boa tarde? A gente está Good, em vários thank you. horários aqui. Vou fazer uma pergunta diretamente para você. Rafael, a ASR é a maior refinadora mundial de açúcar de cana e enfrenta desafios em direitos humanos em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. De que forma os resultados desse programa contribuem diretamente para a mitigação de riscos para empresas como a sua, que atuam no valor da cana-de-açúcar no Brasil? Bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui. Quero agradecer a todos os participantes do programa Human Rights Spotlight pela oportunidade de compartilhar minhas reflexões sobre o programa. Agora, com licença, vou mudar para inglês para não ter problemas com minha pronúncia ruim em português. So, ASR, established its ethical sourcing program over 12 years ago now. And the approach has always been, to risk mitigation rooted in a robust due diligence and supplier engagement, ongoing improvement, and independent third-party social audits, right? So from our perspective, by participating in the Human Rights Spotlight program and investing companies benefit from a proven framework that identifies and assesses and remediates human rights across the supply chain. So, our policies at ASR, require suppliers to comply with international recognized standards, undergoing, third-party social audits, as I mentioned before, and participating in transparent grievance mechanisms. And this systematic approach, with the Human Rights Spotlight contribution, not only reduces the risk of human rights violations, but also protects brand reputation and at the same time ensures compliance with global regulations. Rafael, que mensagem você acredita que este programa transmite a outros financiadores, investidores e empresas sobre a importância de incorporar o impacto social nos investimentos em sustentabilidade? Sure. So collaboration amplifies impact, and I think we'll all agree to that. And, as a company, we recognize that, systemic issues such as labor rights, deforestation, ethical sourcing, are best addressed through collective action, as a group, right? And by joining forces, companies can share best practices, leverage third-party expertise, and drive sector-wide improvements that would be difficult to achieve individually. So, this collaborative model also enhances transparency and increases leverage with suppliers and sets a strong signal to the market about the importance of responsible sourcing. Something that got my attention this morning during the presentation from Jerusa Cavalcanti at COAF is that she said that the program is helped to break taboos. And that's absolutely right statement. Sometimes when people discuss certain matters related to labor rights and human rights, defenses go up, right? And when you sit down with experts and you discuss issues, towards continuing improvement as a collaborative approach, the impact is huge and the improvements are huge. So I think it was a great comment, by the way, about the program. Obrigada, Rafael. E tem mais uma que chegou aqui, que eu gostaria de repassar para você, que é a seguinte. Há alguma tendência global que vocês acreditam que o setor sucroenergético brasileiro deveria acompanhar mais de perto? Look, we always say that ASR is agnostic in terms of, what standards, what methodology is used to assess supply chains. And it's true, right? We work with many of options, right? I think the key issue here is to ensure that,
supply chains understand of what is coming, right? It's not only as as the buyers of the sugar, right? That we need to understand what's going on in our supply chains, but also there is new legislation that is coming up in Europe, in Australia, in the US, in the UK, and other locations. I think it's very important to keep that in mind. And at the end of the day, we also respond to our own customers, right? Some of them represented in this panel. So I think the trend is something needs to be done to make sure that there is transparency and traceability, from our supply chains, and everybody feels at ease that things have been addressed and is based on continuous improvement. No one expects that things are going to change overnight. Thank you. Obrigada, Rafael. Obrigado. Obrigada, Sophie, também que participou conosco desse nosso painel. Com certeza, eles enriqueceram o nosso conhecimento ainda mais, né, a respeito desse tema, trouxeram contribuições muito importantes nesse nosso momento de troca aqui. Então, mais uma vez, agradecendo ao Rafael e a Sophie por estarem conosco nesse nosso momento painel do webinar. E foi uma oportunidade, como eu disse, de ter perspectivas diferentes, né? De que mostram a força e a importância da colaboração entre todos os elos da cadeia para promover de fato os direitos humanos e a sustentabilidade no setor sucroenergético. É isso que é mais importante. Mas nós continuamos nesse caminho de transformação com a apresentação dos próximos passos do programa Direitos Humanos em Foco. E para nos guiar nessa parte, eu convido a Fabiana Pierre, que vai trazer um panorama, então, de ações futuras e oportunidades para ampliar o impacto desse programa. Fabiana, com você. Obrigada, Lilian. Obrigada às usinas e às organizações participantes aqui. Tem sido um momento de discussão bastante enriquecedor. A colaboração de vocês tem sido essencial para a implementação desse programa. E como a gente já percebeu nas conversas, né, de hoje, a gente precisa manter uma certa constância, né? A sustentabilidade vem também aí de criar autonomia para que as usinas e os fornecedores possam caminhar pelos seus próprios passos. Já podem, né? Na verdade, já podem, mas sempre poder apoiar para que elas caminhem de maneira cada vez mais consolidada, de maneira mais sustentável e consolidar também as ferramentas que foram aprendendo durante a participação delas no programa. Então, a gente pensa, obviamente, em continuar, a gente observa que existe essa necessidade também, e um incentivo de poder continuar participando e engajadas, né? Então, nessa temática de direitos humanos. Os próximos passos, então, eles estão guiados justamente nessa linha, para continuar apoiando as usinas na implementação do plano de ação que foi desenvolvido na primeira parte do programa, em convidar novas usinas para que elas também possam participar. As usinas que estão presentes aqui não são muito diferentes das usinas que não puderam participar do programa ou que têm interesse ainda e ainda têm algumas dúvidas, né? Ou sempre ficam pensando que não tem tempo para isso, mas sim é possível. Não tem recursos, mas sim é possível. Então, a gente, de maneira colaborativa, vai continuar convidando novas usinas a participarem desse programa, dessa nova etapa, e incluir também novos olhares, né? Entender como que o clima e a natureza também incidem nas temáticas de direitos humanos, de como a gente consegue trabalhar isso com ferramentas mais práticas. Engajando novas partes interessadas também. Então, esses são os próximos passos que a gente consegue visualizar para dar continuidade no programa, e a gente convida diversas partes interessadas e diversos atores da cadeia para que entrem em contato conosco se tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais. E aí não deixa também de acessar a página do Direitos Humanos em Foco, que é www.direitoshumaноsemfoco.net, a gente consegue colocar aí no chat. E obrigada mais uma vez pela participação de todos e todas. Lilian. Obrigada, Fabiana, pela sua explanação aqui.
Mais uma vez agradecendo a todos os representantes das usinas, os parceiros que estiveram aqui conosco, você que esteve aqui conosco nesse webinar. Estamos chegando ao fim. Hoje tivemos a oportunidade de reunir esses diversos atores da cadeia de fornecimento de cana-de-açúcar, portanto, usinas, empresas e as organizações financiadoras, para celebrar os resultados de um programa que vem gerando impacto positivo e real na vida das pessoas. Ficou evidente que, embora cada usina enfrente desafios semelhantes sob uma perspectiva geral, cada uma traz as suas próprias particularidades e também contextos. Ouvir diretamente como esses desafios estão sendo superados nos inspira certamente a seguir aprimorando abordagens e propostas que fortaleçam a resiliência, ampliem oportunidades e beneficiem, sobretudo, os grupos mais vulneráveis, sejam eles fornecedores, trabalhadores ou também a comunidade. Quando atuamos de forma colaborativa, empresas, organizações, financiadoras, as usinas, sindicatos, fornecedores, prefeituras e também as comunidades, nós conseguimos ir mais longe e fazer melhor. Parabéns mais uma vez às usinas, às organizações presentes e aos parceiros implementadores por tornarem o programa Direitos Humanos em Foco uma realidade concreta e transformadora. Tenho certeza que eu falo em nome de toda a equipe aqui. E se você não faz parte do programa e se inspirou com os casos e as trocas de hoje, assuma o compromisso de proteção e prevenção aos direitos humanos. Só reforçando aqui o convite da Fabiana, entre no nosso site para saber mais, www.direitoshumaноsemfoco.net www.direitoshumaноsemfoco.net para saber mais e para fazer os contatos. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Uma ótima terça a todos vocês e até uma próxima.